6 perguntas, uma só resposta. Seja qual for sua crença sobre a origem da vida, uma coisa é certa: você é o responsável sobre sua vida aqui na Terra. Se você é um fracassado, a escolha foi sua. Se é um vencedor, a escolha também foi sua. Se você quer sair de fracassado para vencedor, a escolha também é sua. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é dia 25 de julho de 2024, uma quinta-feira, e eu quero agradecer a presença da minha querida amiga Jaqueline Fan, aqui presente na nossa live de terça-feira agora. E nós tivemos ali uma conversa muito interessante sobre organização, foco e resultado nas nossas vidas, não é? E eu quero destacar aqui uma parte pequenininha da conversa, mas que eu achei bastante importante. Nós nem nos alongamos neste fato, mas hoje aqui eu vou fazer isso. Então, a Jaque falou sobre sermos seres formados por 4 pilares: o mental, o físico, o emocional e o espiritual. Então, eu vou aqui acrescentar mais um pilar, que é o energético. E aí, vamos dar aqui uma explicadinha. Então, eu entendo que nós temos assim: o mental, o físico e o emocional fazendo parte da nossa mente como um todo. Até eu falo muito sobre isso aqui com vocês. Eu tenho uma playlist específica sobre a nossa mente. Eu vou deixar aqui no card para vocês, onde eu trago todo esse conhecimento de como a nossa mente é dividida, formada e qual é a nossa interação com cada uma dessas partes. Então, o físico, o emocional e o mental. Aí nós temos, fora disso, fora no sentido assim mais amplo, que envolve tudo isso, a parte espiritual e a parte energética do nosso ser. Então, é como se isso fosse a nossa conexão com o divino, com esse poder, com esse criador, com essa energia, né? Então, vamos falar primeiro sobre o energético. Então, ele é essa força poderosa que mantém tudo em seu lugar, que mantém as moléculas, em seus lugares, que mantém a estrutura das coisas que existem, que mantém o próprio universo em si, a organização das galáxias, a organização das nossas células, do macro ao microcosmos. Nós temos uma força, um poder, uma consciência que tudo mantém, tudo está em ordem por conta dela. Né? Então, basta a gente olhar para a natureza, basta a gente olhar para o nosso corpo, basta a gente olhar para o céu numa noite clara, né, numa noite onde você consiga enxergar, claro que eu quero dizer limpa, né? Infelizmente hoje nós temos uma dificuldade bastante grande de conseguir enxergar o céu noturno de uma forma muito límpida, mas nós sabemos que quando nós olhamos para aquele céu maravilhoso, tem trocentas milhões de coisas lá, isso só na partezinha que os nossos olhos de terceira dimensão conseguem enxergar. Então, isso é o energético, de uma maneira muito resumida, certo, pessoal? Agora nós vamos para o espiritual. O espiritual é como eu me ligo a essa força, é como eu entendo que toda essa força age na minha vida e que tudo que eu faço aqui está ou não em ligação direta com essa energia. Então, o espiritual é como eu converso com esse Deus, como eu interajo com este poder, tá? E aí nós temos então o mental, o emocional, o físico, que faz parte aqui da nossa vida, aqui de terceira dimensão, nesse curto espaço de tempo em que nós existimos como indivíduos, lembrando que o tempo é uma medição feita aqui, tá? O tempo fora daqui do planeta Terra, ele, na verdade, não existe, tudo é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, a decisão de ter uma vida bem vivida é compreender
que eu conquisto o que eu quero, seja em que área da vida for, de acordo como eu entendo e funciono ao entrar em contato com essas 5 forças que eu falei para vocês. Então, essas 3 que agem aqui nesta dimensão e a ligação espiritual e energética que existem, né, para além desta dimensão. Então, isso é uma explicação muito simples. Para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho vários conteúdos aqui no canal falando sobre tudo isso, inclusive eu vou deixar ao longo do vídeo outros cards para vocês, mas eu indico muito a playlist sobre a mente para que a gente possa entender como a nossa mente, que é tudo isso que nos compõe, né, o nosso físico e tudo que vai aqui no nosso pensamento e no nosso sentimento, atua sobre nós. Então, eu quero fazer aqui para vocês 6 perguntas para que vocês pensem. Óbvio, né? Eu vou dar a resposta, mas eu vou até fazer devagar para que você possa ir pensando. Então, vamos lá. Primeira pergunta: se a minha vida não está legal, qual é o denominador comum entre eu e ela? Entre eu e as coisas todas que acontecem na minha vida, seja lá em qual área for. Segunda pergunta: qual é a pessoa com quem eu obrigatoriamente, para o bem ou para o mal, tenho que conviver todos os dias? Terceira pergunta: mesmo depois que eu for embora daqui, com quem que é que o meu espírito, minha essência, minha energia, minha luz vai continuar convivendo? Quarta pergunta: quem tem domínio sobre os meus pensamentos? Quinta pergunta: quem pode mudar algo em mim? Quem tem esse poder para mudar algo em mim? E sexta pergunta: quem está fazendo com que a vida boa ou ruim aconteça? Quem será que é, pessoal? Todas essas perguntas têm somente uma resposta, que sou eu mesmo. Eu sou o responsável por tudo isso. Eu convivo comigo, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando de mim, eu sou obrigado a conviver comigo mesmo, com esse ser pensante, com esta energia, esse espírito que habita o meu corpo. Então, eu sou o responsável por tudo, eu tomo conta dos meus pensamentos, eu ajo para que a minha vida tenha esse ou aquele resultado. Eu, quando for embora daqui, vou continuar sendo eu, um eu de energia, não o eu, Sofia Golfeto, né? Mas o eu energético. Quer dizer, quem que pode mudar isso aí? Sou eu, somente eu. Então, o eu sou é a resposta para tudo isso daí, tá? Eu vou até deixar para vocês aqui o card de uma live que eu fiz com o Cris Almeida a respeito do eu sou. Então, é muito importante nós entendermos que nós precisamos olhar para nós mesmos. Apesar de ser incômodo, apesar da gente, quando a gente olha de verdade para nós, nós enxergamos coisas que nós não queremos, nós vamos assumir que nós temos fraquezas e algumas características de personalidade que são necessárias serem mudadas e enfrentar esta pessoa que convive comigo, esta personagem que eu criei ao longo da minha vida, e lá na playlist da mente vocês vão entender sobre isso, né? Eu tenho que olhar para ela de verdade. Né? Quando a gente realmente decide olhar para dentro e praticar o autoconhecimento, nós decidimos abraçar o nosso lado sombra, porque tudo nesse universo é dual, são polaridades. Então, da mesma maneira como nós temos as nossas qualidades, o nosso lado luz, o nosso lado legal, nós também temos o nosso lado sombra, nós também temos determinadas emoções, sentimentos, coisas que nós fazemos e que nós queremos esconder de nós mesmos. E muitas vezes são essas coisas que estão bloqueando um caminhar mais próspero da nossa vida, porque querer tapar isso com a peneira e não enxergar é cada vez mais manter distância dessa união que nós temos com esse poder criativo, com essa energia que tudo é. E também é ocultar do nosso espírito, da nossa
alma, do nosso eu sou, né? Quem nós verdadeiramente somos. Então, não adianta a gente querer ficar escondendo, nós precisamos descobrir essas coisas em nós, e aí nós começamos a descobrir coisas que nós nem sabíamos que nós tínhamos, e que são coisas que podem estar bloqueando, interrompendo a nossa continuidade aqui dentro de uma nova forma de viver, para que a gente possa obter novos resultados, né? Então, se a gente não consegue compreender que isso é necessário, nós provavelmente passamos uma vida em vão, passamos uma vida de reclamação, uma vida de repetição, coisas se repetindo na nossa vida. Vamos pegar aí na área do seu trabalho, por exemplo. Você começa a trabalhar num lugar, de repente você começa a ter problemas lá de relacionamento com as pessoas. Aí você resolve sair de lá ou é mandado embora por algum problema. Aí você vai para outro trabalho. Lá, depois de um tempo, você começa a desenvolver o mesmo tipo de problema. E aí você sai de lá porque você não consegue lidar com as pessoas. E isso se repete 2, 3, 4 vezes na sua vida. Espera um pouquinho. O problema são as pessoas, são o trabalho, ou o problema está em você? Qual é o denominador comum de tudo isso daí? Se você tiver coragem mesmo, você vai entender que é você. E não vai ficar arrumando desculpa, colocando a culpa nos outros, né? Para poder justificar o seu insucesso na sua área do trabalho, por exemplo, a mesma coisa com relacionamentos, a mesma coisa com tudo, pessoal. Então, nós precisamos entender que tudo está dentro de nós e que se nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, nós precisamos parar, pensar e olhar para dentro de nós para identificar aonde que nós precisamos nos melhorar, o que nós precisamos compreender para que a gente possa a cada dia ir construindo uma vida melhor, sermos pessoas melhores. E vocês sabem que aqui no meu canal eu tenho todo o meu conteúdo voltado para isso, que o meu trabalho com sessões de aconselhamento também é voltado para isso, que todos os links que eu tenho aqui na descrição são produtos voltados para o nosso autoconhecimento. A plataforma Unidarma do Cris Almeida é muito interessante, porque lá dentro tem muito conteúdo, e você pode escolher o que você quer fazer, você paga mensal, semestral ou anualmente, e você vai fazendo o que você quiser lá dentro. Mas nós precisamos buscar formas de entender que ou nós tomamos a atitude de sermos pessoas melhores a cada dia, e para isso nós vamos encontrar aí o nosso lado sombra, ou a gente vai passar a vida em vão, literalmente tapando o sol com a peneira. Tá bom? E antes de eu deixar a mensagem de hoje, eu peço para você, se gostou do vídeo, você curte o vídeo para mim, por favor, pode compartilhar, deixar seu comentário aqui embaixo, que eu sempre respondo. E eu vou deixar para vocês aqui no final desse vídeo a live com a Jaque desse lado, e desse lado aqui a playlist sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, que é uma playlist que fala da vida do alienado e do não alienado, e tem tudo a ver com o tema que eu trouxe para vocês hoje aqui, assim como também tem a ver com a playlist das leis do universo, porque como disse a Jaque, né, e eu sempre falo aqui também, tudo na nossa vida e no universo está conectado, está interligado. Uma coisa não tem como funcionar sem a outra, que depende da outra, e quando a gente vai ver, é tudo um emaranhado, e se a gente não procurar começar a puxar a ponta do novelo para poder compreender a nossa vida e principalmente a nós mesmos, né, nós vamos aí morrer, né, a partir dessa daqui toda enrolada nesse novelo, tá bom, pessoal? E aqui, e na semana que vem, nós teremos na terça-feira a live com o Hilton Reis. Nós vamos falar sobre como nós podemos proteger o nosso patrimônio, seja ele menorzinho ou seja ele maiorzinho, diante de tantas incertezas que nós estamos vendo acontecer no mundo atual. Claro, desde que eu me conheço por gente, o mundo está em crise, problemas acontecem, vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Isso tudo é construído para ser desta forma, é planejado para ser assim, mas nós estamos passando por um momento, eu diria que cada vez que nós entramos nesses momentos de incerteza, nós estamos subindo uma linha aí, e parece que nós estamos chegando num ápice,
né? Também tem conteúdo aqui no meu canal sobre isso, né? Então, vamos bater um papo a respeito do nosso patrimônio, do nosso dinheiro, né? O que nós podemos fazer diante desse cenário tão incerto que nós estamos vivendo atualmente. E o Hilton Reis é da Move Investimentos, que eu conheci através do Daniel Lopes. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Eu espero que vocês fiquem mais um pouquinho comigo aqui assistindo outros vídeos. Desejo a todos um excelente final de semana. Eu sou Sofia Golfeto. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau, pessoal. Tem um cachorrinho latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Beijinho, tchau.